Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox. No último nós recebemos o Nilton Guimarães, que é o gestor da divisão de aço inox do grupo Aço Cearense. Foi um bate-papo incrível e você que gosta de estar por dentro das nuances do mercado e do impacto que ele terá no ano de 2026, você não pode deixar de acompanhar essa conversa. E hoje eu estou aqui, Jonatas Ferreira, ao meu lado Douglas Brito, e nós vamos continuar falando sobre o mercado, mas dessa vez com foco em reforma tributária e contabilidade, porque nós estamos aqui recebendo um grande especialista, não é não? Mas Douglas, conta pra mim, o que você achou do nosso bate-papo anterior e do que nós temos reservado para hoje? Então, o bate-papo com o Nilton foi excepcional, alguém que mostrou uma inteligência acima, né, além do mercado, que projetou o ano de 2026, considerando os impactos que tiveram a presença da taxação, do antidumping, que, claro, né, impacta diretamente no custo Brasil, no custo do material que chega do aço inox. Isso gera, de fato, uma inflação, e a gente trabalhou bem as ligas alternativas, falando dos prós e dos contras. Cara, e foi algo extraordinário, porque teve conhecimento tanto técnico quanto conhecimento de gestão do negócio, como você se comportar frente a essas mudanças que este cenário geopolítico, que esse cenário nacional vai acontecer a curto, médio e a longo prazo. Então, a todos da Aço Cearense, um grande abraço. Ao Nilton, o nosso reconhecimento pela sua inteligência, pela forma como foi apresentado todas as variações que terão aí a curto e médio prazo. E para nós aqui hoje tá sensacional. Por que eu digo sensacional? Porque de quem a gente está trazendo aqui acho que o currículo dele é bem extenso, né? Pouquinho. Quando a gente começa a falar sobre ele, eu muito me orgulho de poder ter conhecido bem no início e acompanhar toda a sua trajetória, que muito se mistura com a nossa trajetória, um crescimento exponencial, alguém que nos ajudou a equilibrar, a entender todas as variações que tem nesse cenário também contábil, todas essas reformas, essas marolas que passamos juntos também por conta dessas variações, porque o sistema tributário é uma caixinha de surpresa. Cada estado tem a sua, cada informação nova impacta diretamente naquilo que a gente vai fornecer. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu recebo o meu amigo, cara, o meu amigo, que está junto com a gente há mais de 20 anos, e o nome dele é Adriano. Agora você vai falar o currículo dele, eu vou falar só desse currículo, é o meu amigo. Agora, por favor, fala dele. Já é bastante aí. coisa, né? E claro, antes de nós iniciarmos, um abraço para todos os nossos apoiadores, Aperam, Sabrafera, Inoxpar, MS Metalúrgica, Inox do Brasil, muito obrigado aí. Por todo o reconhecimento, né? E o apoio, afinal, o Papo de Inox só tem crescido. Instagram... Mais de 15 mil inscritos, hein? Nós temos 15 mil inscritos, um portal Papo de Inox. Que também chegou, né? É Opa. Novo, mas apesar de ser novo, tem sido bastante acessado. Bastante conhecimento, temos colunista lá, não é? Isso. Temos também grandes expositores que têm apresentado todos os seus diferenciais para o mercado. Então, a todos que acreditam, investem neste canal de conteúdo aqui, o nosso abraço. E aí, Jonathan? Com certeza. Vamos lá. Ele que tem formação na USP, PUC, especialização em Harvard, é professor, palestrante, empresário do ramo de contabilidade e a sua experiência tem mais de 30 anos, o que inclui a representação do Estado de São Paulo como membro do Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente é membro também da Academia Paulista de Contabilidade e, claro, é o amigo do Douglas. O nome dele é Adriano Gilioli, da Gilioli Contabilidade. Seja bem-vindo a esta mesa inoxidável. Então, seja bem-vindo ao Papo de Inox, Adriano. muito obrigado, Douglas, meu grande amigo de longa data. Muito obrigado, Jonatas, por essa rica apresentação, né? É um prazer estar com vocês aqui falando sobre um assunto extremamente importante, que é a reforma tributária no Brasil, né? E bacana, quero de antemão já agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é bem precioso. Prazer. Aos nossos ouvintes e quem nos assiste, telespectadores, né? Fica aí, ó, do começo ao final, assuntos de extrema relevância, como vocês já
já perceberam pela própria apresentação, tem um rico conteúdo que será disseminado. E vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Por favor. Falando sobre reforma, vamos já iniciar o assunto, né? Qual que é a essência dessa reforma que está sendo discutida e por que ela é tão transformadora, tem gerado tanto impacto, tantas discussões a respeito do que está em torno do que vem por aí? Quando a gente trata de reforma tributária, o tema reforma já remete a gente à mudança, à transformação. Há coisas que eram antigas, que deixarão de existir, passarão a ser novos detalhes. Se a gente pegar uma reforma da nossa casa, de um quarto, de um banheiro, de uma sala, significa que nós vamos trocar muita coisa. E a reforma tributária é o mesmo sentido. Nós temos hoje no Brasil uma camada de impostos crítica na interpretação. Nós temos hoje empresas que pagam mais impostos do que deveriam, justamente pela complexidade da interpretação dos impostos. Quando você fala de um imposto, um exemplo, um imposto de renda, pessoa jurídica, ele tem vários comportamentos. Se for no serviço é um comportamento, se for no comércio é outro, se for na indústria é outro, se for no transporte é outro. Então, um único imposto com várias variações, vários tipos de variações. E a reforma tributária ela vem justamente com essa proposta de pegar essa quantidade de impostos e transformar em dois, né? O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, traz uma simplificação na interpretação dos impostos. Essa é a proposta inicial. Mas vale lembrar que nós estamos no Brasil e antes de qualquer coisa deveria ter acontecido uma reforma administrativa no nosso governo. Não uma reforma tributária para cobrir os gastos administrativos do nosso governo. Mas aconteceu o inverso. Então está chegando uma reforma tributária e o que a gente sente hoje é justamente isso daí, né? A preocupação dos empresários, dos executivos hoje em fazer essa grande interpretação do que vai vir pela frente. Então, e essa é uma questão bem importante porque incide diretamente nos custos, né? Com essa reforma eu entendo que de início vai haver uma maior arrecadação por parte do governo, porque pelo que eu tenho conhecimento, cada estado tem a sua tributação. E isso é um problema, porque ora São Paulo tem a sua regulamentação e suas regras, e aí quando você vai fazer com que a empresa tenha um fornecimento para outro estado, impacta diretamente no seu custo, uma vez que você não tem isso bem regulado. Então você tem um custo que é conhecido do seu estado, mas quando você vai fornecer para o outro, tem uma regrinha diferente que muda de forma sazonal de acordo com o interesse das pessoas que lá estão envolvidas. E eu preciso entender se essa regra vai ser aplicada a nível nacional e qual é o impacto que ela vai gerar para as indústrias a curto prazo de tempo. Agora, por exemplo, o que a indústria ela tem que fazer para estar preparada para poder sair na frente? Ela vai aumentar o seu custo ou vai se equilibrar? Excelente pergunta, Douglas. Essa guerra fiscal entre os estados, ela existe por uma questão comercial de cada estado. Cada estado quer fazer a sua autopromoção. E para isso, ele cria lá um regime interno, um regime especial, e as empresas se deslocam para lá, cumprem a exigência. Tem prefeituras que fornecem o terreno, tem estado que dá imunidade, isenção, benefícios de ICMS. Incentivos fiscais que atraem empresas para aquela região, é isso? Isso. Para eles pagarem menos ICMS, para ter um custo menor e automaticamente ter um preço mais competitivo. Mas a reforma tributária ela vai acabar com isso daí. Vai equiparar. Vai equiparar. Porque a proposta é São Paulo ser igual a Minas, Rio Grande do Sul e assim por diante. É meio que trazendo previsibilidade. Exatamente isso. É exatamente essa a palavra. O que acontece hoje é o próprio governo, ele não sabe quanto que ele vai arrecadar de você, se não é pela contabilidade. Você imagina que se não fosse os contadores no Brasil, o governo, a máquina pública iria parar. Se os contadores se unirem, isso não vai acontecer, mas se unirem, vamos ficar um mês sem apurar impostos aqui no Brasil, né? A máquina pública ela se estaciona. Porque o próprio governo, olha que curioso,
O próprio governo não sabe qual vai ser a arrecadação desse mês. É lógico, tem uma expectativa, tem uma média, mas a exatidão não tem. Porque o que nós não temos hoje é essa equiparação tributária entre as empresas, que é o que a reforma tributária está trazendo. Então, o seu imposto vai ser igual ao do seu concorrente. Ah, mas o seu concorrente pode ter um benefício fiscal estadual. Não mais. O que pode acontecer é aquele Estado criar um fundo de investimento, mas fazer intervenção nos impostos não vai, porque vai ficar por conta da União. Quem vai controlar os impostos vai ser a União, então, vai ser a Receita hoje Federal. Tem vai perder. Vai perder. Então, acabou com aquela autonomia dos estados de regular da forma que lhe interessasse. Estados e prefeituras, né? Município, Sim. enfim. Todo mundo. Então, vai tornar uma competição não tão desleal, vamos dizer assim, porque tem uns que têm vantagem, outros não. E como você vai concorrer com quem tem incentivo? Isso em tudo influi em custo, em preço, em validação. Perfeito, eu entendi, acho que todos que estão acompanhando também entenderam bem o recado, mas o que as empresas, as indústrias, elas devem estar preparadas, porque eu entendo que aquele que se preparar primeiro vai sair na frente, vai estar com fácil fornecimento, entendimento. O que isso vai gerar de impacto a curto prazo? Agora, Excelente. Qual que é o movimento das empresas? De antemão, né, no papo de inox aqui, a receita do bolo. Então já olha para aquela câmera dele. Olha lá, pegou aí, ó. A receita do bolo, né? Todas as empresas que estão assistindo devem se comportar como se fossem lucro real. Essa é a dica de ouro. É a chave da mudança, é o segredo da reforma tributária. Não importa se você é optante pelo simples, se você é lucro presumido, se você já é um lucro real, mas você tem que se comportar como se lucro real você fosse. Qual que é a proposta da reforma tributária? Nós vamos ter dois tipos de empresa. As regulares e as não regulares. O regular tratado na legislação da reforma tributária não é regular de estar ok ou não ok, de estar bem ou não estar bem. É regular porque vai aproveitar os impostos da compra e não regular quando não vai aproveitar os impostos da compra, da aquisição de bens ou serviços. Então, o primeiro grande detalhe é se comportar como lucro real. Ah, mas 2026 eu não sou lucro real. 2026, o primeiro item da reforma tributária eu vou usar aqui uma expressão tão simplesmente, destacar na nota fiscal os dois campos de IBS e CBS. É responsabilidade da contabilidade? É do executivo, do empresário? Ainda não. É do pessoal de tecnologia. É o pessoal da informática. É quem faz a geração ali das informações da nota fiscal para nós. Então, esse pessoal já está altamente preparado, já estão condicionados a isso. Inclusive, já está em teste. Os layouts já saíram, então todas as empresas já têm acesso a isso. É acesso público. Primeiro grande detalhe, então, se comportar como lucro real. Segundo grande detalhe, que deve ser anotado pelos executivos. Depois podemos disponibilizar no canal de vocês essa listagem. Maravilha, hein? Faço questão. O grande detalhe, Douglas, que a gente muitas das vezes não percebe, o nosso comprador. O comprador, o adquirente dos nossos produtos e serviços, ele vai ter que ter uma habilidade diferente, porque hoje ele escolhe o produto. Ele vê a especificação técnica, se atendeu, tudo o que foi determinado ali pela equipe de projetos. Mas o nosso comprador daqui para frente, ele vai ter que ter um conhecimento básico, não dá para chamar de mínimo, mas ele vai ter que ter um bom conhecimento. Fiscal, porque ele vai ter que identificar naquele fornecedor se ele é regular ou não regular. Porque não vai ter nada explicando na nota fiscal ali se ele é regular ou não regular. Então ele vai fazer uma cotação, custou R$100 aquele produto. A próxima pergunta dele é: você é uma empresa regular? De acordo com a reforma tributária? Nós somos regulares. Significa então que a empresa que está adquirindo esse produto de uma empresa regular vai se beneficiar dos impostos. Adriano, vai agora poder se acreditar. Uma pergunta. Como o comprador terá acesso a essa informação se a empresa é regular ou não? Tem alguma fonte de pesquisa que a gente consegue... Porque senão quem está do outro lado vendendo vai sempre falar: não, eu sou regular. Até eu que sou mais besta.
A gente acredita que o pessoal, a Receita Federal, vai lançar um campo no CNPJ. A gente está nessa expectativa de ter alguma informação oficial federal que traz para a gente essa segurança, porque só a expressão verbal não garante. Ou seja, nem eles estão sabendo, então... Eles estão bem adiantados. A Receita Federal está bem adiantada nesse assunto, porque como a gente está falando de uma transição que vai até 2033, então 2026 é o primeiro grande passo, e aí, logicamente, que os nossos telespectadores, o pessoal que está acompanhando a gente aqui já está antenado, né? Os nossos internautas já sabem que o primeiro grande momento é preparar a empresa como se fosse lucro real. O segundo grande momento é preparar o comprador para essa posição, se a empresa é regular ou não regular. Por quê? O que acontece? Sendo uma empresa regular, ele vai poder trazer esses impostos para dentro da empresa, vai ser crédito. Então, o seu custo efetivo não vai ser 100. Você vai pagar 100, mas você vai vir ali... Vai se creditar, vamos de pensar quase dessa 30%, forma. Douglas. Quase 30% de imposto. É a proposta da Receita Federal. Um absurdo, a gente já vai conversar logo mais. Vou até tomar. Então você vai vir com R$100 de custo, 70 é produto, 30 é imposto, que você vai poder se recuperar. Quando você for vender, sua empresa tem que ser uma empresa regular também, porque você tomou aquele crédito e quando você vender, você vai ter o débito daquela operação. Então você vai fazer a apuração dos seus impostos. Quem é do lucro real hoje não vai sentir tanto impacto. Isso também é uma dica interessante para os nossos acompanhados aqui. Agora, quem é do simples, quem é do presumido, esse pessoal tem que correr bastante para poder fazer essa grande adequação. Sim, porque eles não se preocupam tanto com o que entra, com o documento, fazer esses abatimentos de crédito que recebem quando eles fazem a contratação. E isso impacta diretamente na questão de custo, porque quem está no simples, ele está pagando uma... Muito mais. Então, quando ele tem essa adequação, ele se torna compatível com o mercado. Mas qual que é o impacto que você entende, Adriano, que vai ter dentro dessa... A partir de quando vai haver esse movimento, o impacto na questão de custo, de preço? Porque tudo que a gente está falando é um movimento de gestão de organização, mas tende a gerar um custo maior. E pelo que eu entendi também, a arrecadação vai se dar no ato e na geração do faturamento. Então a responsabilidade vai ser na hora que você já emitiu a nota, você vai pagar aquela tributação. É isso, Adriano? Eu estou preocupado. Esse é o caminho. Mas vamos se por assentando. Por parte. É muita pergunta. Vamos se assentando. Mas vamos lá. Então, para fixar mesmo, tenha o comportamento da sua empresa como se ela fosse um lucro real. Essa é a grande sacada. Então, o que é o lucro real? Para quem não conhece, porque quem está no simples, quem está no presumido, ele tem aquela rotina ali já bem estabelecida, mas olha, acompanha com a gente e entenda o que é um lucro real. Você vai ter que se adequar, porque senão você vai estar fora. O que é um lucro real? É mais simples do que a gente imagina. A expressão lucro real é quando de fato eu vou apurar o lucro real que a empresa teve. Como você bem disse, hoje a dinâmica do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, do pequeno executivo é comprar e pagar. Às vezes, quando compra, não se incomoda com o documento fiscal que está vindo, se está gerando crédito, e nem mesmo a idoneidade do fornecedor. Vai muito pelo preço. Não se preocupa com o que está trazendo de impostos ali naquela transação comercial. Ser do lucro real é você registrar 100% as suas operações. Obviamente, todas fiscais, todas com notas de entrada, notas de saída. É você ir abastecer seu carro e pedir a nota fiscal. É você fazer um convênio com um refeitório, com um restaurante. Final do mês ele forneceu a nota fiscal da alimentação para você. Ou seja, é você ter essa cultura de pedir nota fiscal para tudo. Vai no estacionamento, pede lá o cupom fiscal. Você vai munindo sua empresa com documentações fiscais. E a Receita Federal te permite. Você gastou com despesas operacionais da empresa, se for custo, nem se fala. A mercadoria, o crédito é automático. Mas as suas despesas, em prol da empresa, todas elas você pode se creditar de impostos. Então, isso é o lucro real, é comportamento. Não é muito a cultura do pequeno empresário, porque o pequeno empresário está preocupado com vender, com alavancar, sobreviver no Brasil. Mas se ele conseguir acoplar
Ainda mais boa parte das empresas são familiares, então pega alguém ali, poxa, você é o responsável aqui por cuidar dessa parte. Tudo que for entrada de despesa com nota fiscal, tudo que for saída com nota fiscal. Esse comportamento, então a primeira grande mudança da reforma tributária é o comportamento. Quem está nos assistindo aqui já está recebendo esse prêmio, essa dádiva, porque é comportamental, é o primeiro. Cultura, né? É cultura. Em relação a custo, que, lógico, você como empresário é a sua grande preocupação. Douglas, você imagina, você está trabalhando de forma linear, de forma panorâmica, você está trabalhando de forma equiparada com os demais que estão no mercado de trabalho. Então, quanto mais gestor você for de impostos, de transações comerciais envolvendo seus fornecedores, quanto mais gestor, maior a sua economia tributária. Então está todo mundo assustado. 28%, 30%. Isso aí é alíquota. Depende, né? Se tudo que eu comprar vier 30% também, então eu vou pagar 30% só da minha última linha, só do meu lucro real. Então é de impacto no primeiro momento. Se você pegar as empresas do Simples, os presumidos, o pessoal que não quer se incomodar, eles querem o conforto. Só que quem é do Simples paga uma carga tributária absurda, porque não tem um tempo ali para conversar com o seu contador, ter um diálogo com o seu contador. Fazer um planejamento fiscal, né? Agora é o momento, nós estamos em outubro, 2026, como é que vai ser? Quanto que eu paguei de imposto em 2025? Quanto eu posso pagar em 2026? Quais são as oportunidades que eu tenho de acordo com os NCMs que eu trabalho? Porque a tributação varia de acordo com o produto que eu trabalho. Então, essa gestão tributária, a pessoa que é gestor financeiro, operacional, comercial, tributário, esse vai se dar bem na indústria, no comércio, no serviço com a reforma tributária. Então, o que você está dizendo, Adriano, e eu entendo perfeitamente, porque o empreendedor talvez ele não tenha esse tempo total para se dedicar para isso, mas ele perde dinheiro. Ele aumenta o seu custo. Então, na realidade, ele tem que ter uma empresa, seja a Gilioli Contábil, para dar toda essa gestão, esse planejamento, que pode ser planejamento a médio e a curto e a longo prazo também. É necessário sentar, entender o comportamento da empresa, como ela se porta, de que forma ela efetua as suas compras, para poder equiparar e entender se de fato o negócio é vantajoso. Porque às vezes ele acha que está tão naquele fluxo contínuo que ele não percebe que ele até poderia estar ganhando mais, né? Exatamente. E essa é a grande dificuldade, é enxergar essas variações que tiveram no mercado. Mas isso para a indústria, vamos pensar no aço inox, né? Quem compra normalmente aço inox, grande parte das empresas que fornecem, ela já fornece com aproveitamento do crédito de 18%. Sim. Então, você incorpora ele, mas tem empresas que estão comprando, recebendo um crédito de 18%, só que elas estão no Simples, elas estão faturando no Simples e não estão se creditando desses 18% que ela teria direito, correto? É isso mesmo, Douglas. Como que vai fazer esse estudo? Porque as empresas vão deixar de ser simples? Você tocou num ponto importantíssimo. Os empresários costumam dizer que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Sim. Eu não vou perder tempo com esse assunto, porque meu tempo é dinheiro, eu preciso vender, eu preciso alavancar. E vai atrás de cliente, aquela correria, e concorre, participa de licitação, aquela coisa toda, e deixa de olhar para dentro da própria empresa. O quanto que a sua empresa está perdendo de dinheiro, o quanto sua empresa está perdendo de recursos por falta de uma gestão. E quando falamos de gestão tributária, Douglas, Jonatas, não é uma gestão intensa. A gente não está falando aqui da pessoa ir lá fazer um curso de 10 anos. Não, a gente está falando de gestão, conversar com o contador, contratar uma empresa, uma consultora especializada, ou conversar com o próprio contador, para o contador explicar quais são os impostos que ele tem, porque dentro do Simples, o Simples é uma alíquota única, mas todos os impostos estão lá dentro também. E aí, o que é confortável? Porque ele paga uma alíquota única, mas essa alíquota única pode chegar a 18%. Olha que absurdo. Tem empresário que não tem 18% de prolabore e de gestão de lucro, mas manda para o governo 18%. Então, o Simples ele é uma linha de conforto, ele não é gestão tributária. Começa por aí. Mas tem a contrapartida da folha, nem sempre. Tem que ser analisado. Uma vez por ano tem que ser analisado. Reforma tributária traz uma opção
semestral. Você vai decidir se eu vou ser regular nesse semestre e não regular no semestre seguinte. Então, a reforma tributária já está trazendo essa opção que você, 2 vezes ao ano, você pode migrar. Antes não era assim, né, Adriano? Era de cada exercício do ano, né? Eram 12 meses para que você pudesse fazer a opção por um outro regime. Regime tributário, exatamente. E agora está tendo uma nova vertente que você vai se adequando, né? A cada 6 meses, então esse meu primeiro semestre não foi legal porque esse regime tributário não foi bom, então eu vou migrar. Então dá para experimentar, dá para correr o risco. Dá né? para correr o risco. Essa é para os pequenos. Isso, é que eu estou dizendo. Para esse público. Dá. Então dá para ele pôr o tomando pezinho remédio, se sentir isso aí, com dose homeopática isso ali, para poder entender e também se programar. Porque ele precisa conhecer quais são as alterações e o impacto que vai dar no seu dia a dia, na sua cultura. Por isso que a própria Receita ele entendeu esse comportamento, deu a extensão 2033, é isso? 2033. Vai estar 100%. Então, um meu bom amigo, tempo, né? se adapte primeiro, já corra atrás desse conhecimento, porque aquele que melhor se adaptar vai sair na frente. Em 2033 vai estar nadando de braçada, tranquilo, né? Lógico. Essa aqui é a realidade. Com os pés no chão. Com os pés no chão. Eu posso dar mais uma chave aqui para quem está com a gente? Olha aí, ó. Pablo Marçal, hein? Chave, tá entregando chave aqui, hein? Já olha para aquela câmera. A câmera da chave é aquela ali. Aquela ali. Tô direcionado aqui. Douglas, hoje, nesse momento, se a pessoa que está acompanhando a gente aqui pedir um relatório muito simples, o faturamento. Pega o valor do faturamento, pega quanto que ela pagou de impostos esse ano, pega até o mês de setembro, nós estamos em outubro agora, pega setembro, pega os 3 primeiros trimestres, faturamento e quanto pagou de imposto. Soma faturamento e imposto, faz a simulação. Se você é do Simples, faz a simulação por lucro presumido. Se você é do Simples ou lucro presumido, faça a simulação por lucro real e depois conta no nosso canal aqui qual foi a experiência que você teve. O quanto que a pessoa está ganhando, economizando, deixando de gastar só por estar com a gente hoje aqui. Essa simulação, Douglas, é o famoso planejamento tributário. Tem pessoas que querem vender isso como um produto, como um serviço, às vezes fica pintando demais, mas é simplesmente isso. Faturamento, quanto você pagou de imposto até hoje, faz uma simulação com o lucro presumido, que é muito simples, e faz uma simulação do lucro real. Depois conta pra gente aqui a economia. Isso, e se você quiser saber mais detalhe, você entra em contato com a Gilioli Contabilidade. Ele te ajuda a fazer essa conta. Também. E ele vai te trazer, né, esse esclarecimento necessário para um planejamento tributário. Porque, olha só, você que é empreendedor, que está no ramo do aço inox, você vai entender muito bem que esses impostos impactam diretamente, seja no fornecimento de um produto acabado, quanto na formação do teu custo de preço. Às vezes você opta por uma empresa que está lá no Simples também, com uma arrecadação que parece menor, mas também não te fornece nenhum crédito, e quando fornece o crédito é bem reduzido, né? Não serve. Então, às vezes é uma economia que eu posso chamar aqui, com toda a licença da palavra, coitado dos burros, né? É uma economia burra. Por quê? Burro animal, tá? Não tô chamando pessoas, pelo amor de Deus, né? Vamos corrigir aqui, porque o português tem que ser bem claro, né? Então a gente precisa ter um estudo direcionado e com pessoas que tenham esse know-how de conhecimento, que se prepararam para poder falar, olha, você está errando aqui, você pode acertar, porque vai balizar também o mercado, vai fazer com que você saia na frente, porque qual que é o nosso interesse de trazer o Adriano aqui com esse know-how, com esse conhecimento tão grande? É fortalecer ainda mais o mercado, porque a gente fica muito triste quando percebe que pessoas tão capacitadas na execução da atividade, na formação do produto acabado, ele vai se perdendo com o passar do tempo, no sentido de que, meu negócio não deu. É tanta frustração que a gente acompanha na nossa caminhada com empreendedores que até, muitas vezes, até tiram a própria vida. Por quê? Porque se frustram de tal maneira, se dedicaram tanto, mas não se preocuparam com algo que é preponderante. Amigão, você que é empreendedor... E tá no Brasil? E tá no Brasil, tu tem um sócio. E esse sócio, por muitas vezes, é o majoritário da tua empresa.
E você tem que olhar com cuidado. E o nome dele é o governo, é a Você tem Receita. que obedecer. É aquele leão. Né? Então a gente precisa olhar com cuidado com toda essa gestão que ocorre dentro da nossa indústria, dentro do nosso know-how, principalmente uma indústria que tem N fatores, dentre eles esse tributário. Adriano, o que você está trazendo de conhecimento para o nosso segmento aqui vai fortalecer ainda mais. Muito e rico, vai né? chegar, vai chegar o inox cada vez mais valorizado, entendendo que dentro do inox existem pessoas e dentro dessas pessoas precisam haver o quê? Capacidade intelectual para tomada de decisão. E a gente tem duas questões, né? Uma que a gente tratou com o Newton aqui sobre especificamente do inox, né? A taxação, do taxação, geopolítico, né? Geopolítico, tudo isso, e além do mais, as questões internas do Brasil, tributárias. Diz o ditado que todo bom brasileiro precisa ter um advogado e um contador. Eu acho que isso agora é mais Faz ainda, sentido, faz né? mais sentido. O contador deixou de ser como que eu posso dizer, guarda-livros, apurador, um apurador de imposto, para virar tipo um estrategista, um hoje planejador fiscal. Não é só juntar um mais um, né? Hoje a figura do contador, e fortalecida também, né, pelo Conselho de Classe, pelo Conselho Regional de Contabilidade de todos os estados, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o contador assumiu um outro patamar. Né? Se você pegar aí, quando a gente começou a estudar nos anos 90, a faculdade, e pegar hoje os cursos de contabilidade aprimorada, é outra realidade, né? Outra visão. E hoje o contador tem que ser um gestor. Não tem como. Tem a parte fiscal dentro do escritório? Sempre vai ter. Tem a parte de departamento pessoal? Sempre vai ter. Jurídico, contábil? Isso sempre vai ter. Mas o contador, a figura do contador hoje, principalmente nessa transição, ela é fundamental. Porque você vê que nós fizemos um exercício aqui em 1 minuto. Nós mudamos a vida, pode ter certeza, de centenas de empresários. Porque o empresário, pela primeira vez, ele está refletindo sobre as alternativas de economia dele na área tributária. O empresário consegue mexer no preço? Não, porque o preço é o mercado que determina. Ele consegue mexer no custo operacional dele, ele vai mandar pessoas embora, ele vai ficar ineficiente. O que sobrou? Tributos. Não tem outra alternativa. Ou o empresário faz a gestão tributária dele, ou ele vai ter uma série de problemas. Ô Adriano, mas você acredita que esse movimento do governo, né, da Receita, de fato era necessário? É importante para o Brasil ter esse movimento ou esse impacto, talvez estruturalmente o Brasil não esteja preparado para isso? Ou ele foi feito da forma errada também. Outra perguntinha também, para não perder o feeling de fazer ela, os contadores a nível Brasil estão preparados para se adequarem a essa nova realidade? Vamos, Por parte, boas né? perguntas. Né? Imagina. Primeiro, em relação ao governo, né, Douglas? Precisávamos ter, Jonatas, antes uma reforma administrativa. Nós teríamos que enxugar a máquina pública para depois pensar o quanto nós precisamos arrecadar para cobrir as despesas do governo. E aconteceu o inverso. A gente está tendo uma reforma tributária. Nós estamos aumentando a arrecadação, porque vai aumentar a arrecadação, Douglas. Talvez as empresas organizadas, quem está nos assistindo aqui, não, porque já está sendo avisado 5 anos antes. Mas as empresas que foram pegas de surpresa, desorganizadas, vai aumentar a carga tributária. Então, o governo, antes de aumentar a carga tributária, ele deveria olhar para dentro da máquina pública o que poderia ser economizado ou não, mas não foi isso que aconteceu. Então, a gente está sofrendo uma reforma tributária antes de sofrer uma reforma administrativa. Então, eu entendo que está fora de conexão. Isso é para aumento de receita do governo. É para aumento de receita. Puramente para sustentar. E isso vai gerar inflação, porque os preços eles tendem a subir. Vai ser um efeito cascata. Não, vai ser um efeito cascata porque você vai precisar se sustentar no mercado de alguma forma. Quem vai pagar toda essa conta lá no final é o consumidor final. A proposta, a linha da reforma tributária é fazer com que haja, primeiro momento, uma transparência. Então, eu sei quanto você recolhe de imposto, eu sei quanto você recolhe de imposto, você sabe quanto eu recolho de imposto. O imposto vai ficar fora da mesa de negociação. Então, quando eu passar o preço para você, é 100. Você já sabe que eu tenho 5 de imposto, então é 100 mais 5.
Quando você der seu orçamento, você vai falar é 100, a pessoa sabe que você tem 12 de imposto, é 100 mais 12, assim sucessivamente. Então a primeira grande proposta, né, o achismo do governo é esse aí, que vai ficar uma coisa mais transparente, padrão americano, enfim. Mas a gente tem um longo caminho para isso daí. Quem está preparado hoje para uma mudança tão grande, para chamar de drástica, né? Estrutural? Quem está preparado para isso hoje? Olha, quase ninguém. Quase ninguém. Porque vai pegar o empresário de surpresa. Isso aí é como um tsunami. Isso aí não foi uma coisa que veio uma gota primeiro, depois... Não, isso aí uma onda. Não, isso é um tsunami de informações. E aí as pessoas que vão começar a partir de hoje a se organizar vão chegar a 2027 já com uma proposta diferente, uma organização. Nós já vamos ter 2026 inteiro para a pessoa ter a mudança de modelo cultural para o lucro real. Não precisa mudar o regime tributário atual. Eu sou do simples ou para o lucro real. Não. Se organize como se fosse lucro real. Por quê? Nós temos um outro detalhe que quando eu fizer o pagamento daquela nota fiscal, já vai ser separado. No ato do meu pagamento, vai separar o que é governo e o que é fornecedor. Então, o seu cliente, quando pagar você, isso é importante, nosso pessoal tá por dentro aqui. Quando fizer o pagamento, você vai receber o líquido. Aí entra uma outra questão, fluxo de caixa. Vai ser comprometido. Vai ser comprometido, porque hoje você fatura, E paga depois. aí você paga depois, tem imposto que vence 3 meses depois, que é o imposto de contribuição social, Sim, só no final do trimestre. O IRPJ e a CSL. CSL, isso, vai ser só no fim do trimestre. O PIS e COFINS você paga dentro do mês, mas é um valor menor, então você vai equilibrando seu caixa. Nem tanto que hoje já acontece, quando chega o imposto trimestral, o empresário fala, poxa, eu estou sem caixa. Mas não deveria, porque ele vendeu, formou o preço dele embutindo os impostos. Né? Ou às vezes, Adriano, que eu acredito que seja a grande parte, eles não fazem esse exercício. Né? Eles acreditam, vou pôr 18% e é o que é. Eu entendo que é nesse regime, né? Porque, e aí ele vem se abastecendo do que vem recebendo, e aí quando chega 3 meses, vem os impostos que são oriundos daquele mês, mais os trimestrais, e acaba virando uma bola de neve para ele fazer essa gestão. Por isso que é importante ele conhecer bem a sua estrutura e sempre ter essa reserva que seja direcionada para esse pagamento. E agora eu estou só imaginando, o governo ele vai aumentar a sua receita, né? Então, ou seja, vai haver um pagamento maior dessa tributação. Sim. Né? Sim, vai ter um aumento de arrecadação. E como as empresas vão se posicionar frente a isso? Tá, eu vou me adequar, elas vão ter um prazo a partir de que hora que já tem que ser feito essa transição, e se de fato você que faz parte dessa grande gama hoje tão importante nesse cenário de mudança, estão preparados para poder comportar todo esse time que vai vir com muita dúvida? Boa pergunta. Né? Em relação aos contadores nível Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais de contabilidade, que são os estaduais, eles preparam os contadores. Então a gente está recebendo uma carga de informação diária. Nós temos, em média, 200 eventos por mês, só de reforma tributária. Qualquer lugar que você for é reforma tributária hoje. Na indústria, no comércio, no serviço, na farmácia, enfim, todas as atividades. Então, os contadores eles estão sendo preparados para isso. O grande detalhe é que muitos contadores, né, diferente do perfil do nosso escritório, mas muitos contadores eles não têm acesso a assuntos estratégicos dos seus clientes. Então, a nossa consultoria, a nossa contabilidade ali, a parte fiscal, DP e contábil, isso tem que ter em todo o escritório. Mas essa parte estratégica, esse momento estratégico, junto com o executivo, é o que permite eu conhecer profundamente a empresa do meu cliente e entender com ele onde a gente pode ter ou não créditos de impostos. Detalhe, em relação ao fluxo de caixa que a gente estava conversando e respondendo a sua pergunta. O contador está preparado para ir lá no fluxo de caixa e trabalhar o fluxo de caixa do cliente? Tá, desde que o cliente possibilite isso. Permita, né? Permita. O cliente está usando um sistema hoje, tá? Ele tem controle de entrada e saídas? Tudo bem, mesmo que seja um Excel da vida, não tem nenhum problema. Tem que existir o controle.
tem que existir o controle. É no caderno? Eu não sei, mas tem que ter controle. Essa é a grande proposta. O contador tendo acesso junto com o cliente, a economia é certa. Então, o contador ele está preparado, está sendo preparado para isso. A questão de fluxo de caixa do cliente, que seria o segundo momento aqui que eu gostaria de deixar bem enfatizado. Para que as pessoas tenham essa mudança de cultura. Faça a contabilidade como se o lucro real fosse e trate o seu fluxo de caixa na palma da mão. Você tem que saber o seu fluxo de caixa no dia 1, no dia 2, no dia 3, o que você tem para receber, o que você tem para pagar e, logicamente, a linha do resultado daquele dia. Hoje, o executivo, o empresário, ele tem que ter acesso à gestão diária do caixa dele. Não dá para ele fechar o mês mais. O mês já é visão de retrovisor, já passou. Eu lembro que nos anos 2000, quando nós montávamos cenários na USP, montava cenário para 10 anos. Era considerado longo prazo, médio prazo 5 anos, curto prazo 2 anos. Hoje, se eu fizer um cenário de 1 ano, muda tudo. O americano faz essa projeção. Ele faz sempre o seu planejamento de anos. De longo prazo. Por isso que o custo dele é bem... Ele vai falar assim, vou ver se isso daqui, se o inox, por exemplo, ele vale a pena. Ele já considera a longo prazo as variações. Não é a tomada de decisão daquele momento. Exatamente. Agora uma pergunta que é pertinente, a partir de quando já vai estar em exercício ou se já não estiver a reforma tributária? Isso é para hoje, é para agora, é para esse mês? E qual é o impacto agora? Né? Se não tiver empresas que se adequem agora, qual é o risco? O risco é de falência. O risco é de falência, porque você imagina que em 2026 nós vamos ter uma pequena modificação que vai ser física em relação à nota fiscal, ao documento fiscal, a aparência do documento fiscal, que vai ter 2 novos campos que hoje não tem. Mas muito mais do que essa mudança física, o que está vindo por trás é uma mudança de cultura. Então, não é inteligente para a gente dizer, não, vou esperar 2027, que vai começar gradativo. Essa questão de gradativo, de orgânico, de reforma tributária não vai servir. Por quê, Douglas? Hoje nós temos empresários que não sabem formar preço. Se você pedir para um empresário hoje, acrescenta 10% no seu preço, ele vai pegar o preço dele e vai colocar mais 10% ao invés de dividir por 0,90. Olha que gravidade, olha que gravidade. Ele não sabe colocar o custo por dentro. Ele não consegue colocar sobre o preço, ele soma o preço. E aí, quando você tirar os 10% ali, não vai sobrar o custo de reposição. O empresário hoje, quando ele vende, e aí outro detalhe, ele faz a venda, às vezes ele está um pouco ruim de caixa, de fluxo de caixa, ele desconta, então já tem um custo financeiro no meio do caminho, tem um custo tributário, tem a antecipação, tem uma série de coisas. Quando sobra, ele não consegue ir lá no estoque e repor o produto. Então isso é uma gravidade. Quando você pergunta assim, quando temos que se preparar? Se a gente está falando de uma mudança de cultura, se a gente estiver falando de impostos, eu estou aqui com foco só no imposto. Então 2026 é a questão da nota fiscal, 2027 começa 1% só de cada imposto, 2028 vai até 2033. Mas a proposta aqui no Papo de Inox é que... Comece agora. A mudança de cultura, mudança de hábito, que seja transformador, que a pessoa a partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que assistir esse vídeo nosso, ela já faça esse exercício, já interprete qual a melhor posição tributária que ela tem que ter agora e vai se adequando para a reforma tributária. O que nós demos aqui de solução para ela? Qual é a solução? Se adeque como se você fosse um lucro real da vida. Vai aumentar o seu custo com contabilidade? Não, porque você está se organizando internamente. O que você deve fazer? Uma aproximação com o seu contador, um diálogo, um café. Olha, o empresário tem que conversar pelo menos uma vez por mês com o seu contador. Adriano, tem café lá, Adriano? Tem. Eu já fui lá, tem café, gente. É bom negócio lá. Para vocês tem tudo lá. São 5 andares, não é, Adriano? São 5 pavimentos. 5 pavimentos. 1.000 metros quadrados. Então deve ter um andar só de café lá. Tem. Então. Você está convidando, né? Cada andar tem estacionamento. Tem estacionamento. Então daqui a gente vai pra lá. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. Eu queria até mandar um grande abraço, um beijo para todos
todos lá da contabilidade, da Gilioli, que nos atende com tanto carinho, com tanta prestação de serviço e qualidade. Então fica aqui o nosso agradecimento tanto ao Adriano e o reconhecimento. Muito obrigado. E a todos que fazem parte, que fornecem, né, esse serviço que é tão importante ainda mais hoje, né? Então toda a evolução que a Proginox, né, ela vem tendo, passa-se também por todo esse planejamento estratégico aqui que eu tenho, meu amigo, hein? Concorrente, não contrata ele não, por favor. Mas que é isso, o mercado está sempre aberto e o desejo nosso é que cada um progrida e se prepare para que o avanço seja significativo. O mercado ele existe para todos e aqueles que trabalharem melhor crescem, né? Que graças a Deus a gente tem tido essa oportunidade e a gente tem que reconhecer quem nos ajuda nessa caminhada. Então, que essa reforma tributária, Adriano, vamos voltar aqui para esse tema que é tão importante e sensível, começa-se em 2026. Mas o planejamento tem que ser agora. Então é hoje, a partir do momento que você, que é empreendedor, que está assistindo, isso impacta diretamente nos seus custos e como você vai operacionar para o próximo ano. Corre risco de sobrevivência à tua empresa. Né? Então, este cenário aqui do Aço Inox que a gente quer que, inclusive, continue expandindo, tem que ter boas pessoas preparadas. E uma pergunta que fica aqui, Adriano, que de fato, durante todos esses 25 anos que a gente está acompanhando toda essa gestão na empresa, tinha sempre aquela DIFAL, diferença de alíquota, porque de cada estado tem a sua aplicação. A partir da reforma, essa diferença de alíquota, ela deixa de existir? Deixa de existir, Thomas. Muito bem lembrado também. Trata-se da guerra fiscal. Então você tem, no mapa do Brasil, você tem o ICMS se comportando de formas diferentes. E quando você está dentro de um estado, cada estado brasileiro é como se fosse um país. Então ele tem a sua própria regra, diferente dos Estados Unidos da América, né? Que lá é uma regra geral. Então aqui você tem uma regra de ICMS específica. O seu produto tem um comportamento aqui, o mesmo produto tem um comportamento diferente no sul, no norte, no nordeste. Inclusive teve aumento no nordeste, né? Recentemente, teve. né? Tem fundo para pobreza, em cada lugar você fala, poxa vida. 1% para cá, 1% para lá. Isso, inclusive ficou maior do que aqui em São Paulo, né? No Brasil é o maior lá, né? Você tem, como é por NCM, então cada NCM tem um comportamento diferenciado. Reforma tributária vai vir equalizar isso daí. O que vai sobrar para os estados é criar uma forma de fundo de investimento para fomentar o negócio e manter as empresas lá. Você pega Minas Gerais, você tem hoje grandes galpões, grandes empresas de e-commerce alocadas lá. Grandes indústrias. Corredor que eles chamam, corredor de importação. É isso aí. Então, o corredor de importação você pode chegar a 2% de ICMS hoje. Imagina, contra 18 nosso aqui. Então, você imagina o nível de concorrência que você não vai ter tendo uma redução de 16%. Leal, né? A gente tem empresas no corredor de importação lá. Não é tão simples, mas é possível. É a conversa com o contador. Tem que ter a conversa com o contador. Mas isso vai deixar de ter, principalmente o default, porque a proposta é equalizar, é ter um Brasil só em relação às questões tributárias. Um único Brasil em relação às questões tributárias. E você quer ir para o segundo bloco? Ou eu queria só fazer uma pergunta para a gente chamar o segundo bloco, Perfeito, e quem tem muitas dívidas já hoje com relação a imposto, como que fica com essa nova reforma tributária? Porque a realidade do nosso país ela não é tão sutil, chantilly, né? É verdade. Tão cheia de morango, cheia de pudim. É isso mesmo. É isso mesmo. Você imagina que hoje, no Brasil, o governo, né, os governos federais, estaduais e municipais, eles desenvolveram ferramentas de cobrança de forma muito acelerada. Antes nós tínhamos um assunto que nossos pais falavam, né, de caducar, né? Esse imposto vai caducar, 5 anos caduca. Tal. Hoje não tem mais prescrição, porque a Receita Federal está muito rápida nas cobranças. Você atrasa o imposto, 2, 3 meses, vai para cartório, protesta e já judicializa. Então nós estamos tendo fatos inéditos, porque antes era só nas camadas dos grandes. Agora você tem aí clientes pequenos recebendo protestos, depois ações judiciais, penhoras em conta, penhoras dos bens, então a coisa está muito rápida. A reforma tributária ela não vem tratando essa questão do endividamento, porque é um patamar, é um escritório de cobrança da Receita Federal, é a Procuradoria.
Então eles não vão trabalhar isso daí, sabe? Hoje tem incentivos, né? Você tiver débitos lá, tem desconto de até 70%. Você pode fazer ali uma recuperação tributária, você tem outros mecanismos para aproveitar essa onda, porque a Receita Federal também quer que você esteja adimplente, não inadimplente. Mas a reforma tributária não vem tratando essa questão de benefícios, de trazer um sossego em relação a isso, infelizmente. Então vai continuar. Quem tem a dívida vai manter a dívida lá e só vai aumentar. Tanto, de forma mais agressiva, porque vai descontar do seu caixa. Você imagina que você vai ter um fluxo de caixa, por isso que a gente está falando de fluxo de caixa, que você tem lá recebimentos hoje, 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Daquele imposto, daquele valor ali, uma parte é imposto. Que já vai ser descontado. Vai ser descontado, vai chegar para você só o líquido. Então você tem que ter um fluxo de caixa para poder saber. Ou seja, vai ter que pagar além o que está devendo, já sendo descontado o atual. Então não vai ter margem. Isso que era a minha pergunta, que eu até gostaria de fazer, quero que você responda nesse segundo bloco. Tá. É como vai se posicionar exatamente essa forma de pagamento. Hoje nós trabalhamos de uma forma, você faz a apuração e vem lá no dia 20, que seja, né, o seu devido pagamento, como que vai, tanto a parte de recolhimento de INSS, quanto os ICMS, que são as apurações mensais. Como que vai ser? Vai ser novamente um boletinho que vem lá, uma apuração, ou é na fonte? Você vai responder só depois, Adriano. Mas segura aí. E coitado dos MEI, hein? Misericórdia. É isso aí, pessoal. A gente vai chamar o bloco agora. Você assista aí os nossos comerciais, dos nossos apoiadores. E vamos voltar para responder a pergunta do Douglas. E ainda tem assuntos sobre inteligência artificial e muito mais. Então, não perca. Já voltamos. Já. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. É isso aí, pessoal. Estamos de volta neste segundo bloco, recebendo o Adriano Gilioli, um expert em contabilidade, com uma ampla formação, como foi apresentado aqui no início. E se você perdeu alguma parte desse programa, eu recomendo você a voltar e assistir, porque está sendo muito rico de informações com relação à reforma tributária, que tem sido amplamente discutido aí entre os meios políticos e empresariais. E antes de nós concluirmos o primeiro bloco, o Douglas deixou uma pergunta, eu vou passar a bola aqui para ele, para que ele faça novamente essa pergunta e o Adriano continue aí a sua aula de Harvard aqui para nós em relação à reforma. Ô, Jonas, você perdeu uma parte aí do programa aí, viu? Qual parte? Você começou a falar, você falou, você esqueceu de falar que ele é meu amigo. Ponto importante. Ponto importante. Claro, né? Bem interessante. Então, eu terminei o bloco fazendo um questionamento que eu acredito que seja pertinente para todos os empreendedores, porque isso, de fato, vai ser algo que vai impactar diretamente. Como vai ser a forma de pagamento desses impostos agora? Porque antes a gente tinha apuração mensal e vinha lá para pagar todo dia 20, de acordo com cada regime, né? Pré-estabelecido. E agora, como que vai ser isso? Pelo que eu estou entendendo, vai ser na fonte? De que forma? Explica melhor, Adriano. Você imagina, Douglas, que quando você fizer o pagamento do boleto do seu fornecedor, chama de split payment. É uma expressão em inglês, né? O Brasil tem esse hábito, né, de americanizar as coisas, mas é uma divisão dos pagamentos. Então, o que é para o governo vai para o governo, o que é do seu fornecedor vai para o seu fornecedor.
Estão falando que a meta é acabar com sonegação, enfim, não vai ter mais sonegação, mas o bom empreendedor, o bom empresário, ele não embute no negócio dele a sonegação. Senão não se sustenta no Brasil. No Brasil a gente tem insegurança jurídica, insegurança fiscal, ninguém vai ficar correndo risco aí com sonegações. Mas a grande proposta é que no ato da reforma tributária, quando você fizer o pagamento do seu fornecedor, vai ser retido na fonte. Por que retido na fonte? Vai para o seu fornecedor só o líquido, só o que é serviço, só o que é produto. E vai para o governo, que é o imposto. Né? Então, quem emitiu a nota não é para ficar ligando para o seu cliente dizendo que ele pagou a menos, entendeu bem agora? Porque vai ser retido na fonte, na hora do pagamento. Então, você emitiu a nota, não acha que você vai receber aquele valor integral. Pelo contrário, vai vir a dedução dos impostos. Na fonte. Na fonte. Hoje você ainda tem um prazo. Você apura o imposto de outubro, você paga em novembro, o PIS e COFINS, você vai pagar imposto de renda e contribuição social só no final do trimestre. Nesse momento não. Por isso que o fluxo de caixa é importantíssimo. Porque você vai ter que entender que você tem que trabalhar com o seu dinheiro, não com o dinheiro do imposto. Vai ter uma receita menor, vamos dizer assim, de entrada. Menor. Então ele tem que medir isso. E para quem paga? Porque como que vai ser esse pagamento? Ele vai vir um boleto que o próprio fornecedor, que no caso é o cliente, né, vamos dizer assim, que vai receber, ele vai receber um boleto já com a dedução, ou ele vai receber o boleto na integral lá, e como que vai ser essa forma? Já temos esse planejamento? Tá tão evoluído esse assunto que o empresário, quando ele gerar a nota fiscal, e aí nós vamos falar um pouquinho do departamento de faturamento, a importância, junto com compras. Mas o departamento de faturamento, quando emitir a nota fiscal, que gerar aquele boleto, vai ser gerado um boleto semelhante ao nosso hoje, com PIX, com várias formatações de pagamento, né? E ali naquele PIX ou naquele código de barra ali, já vai vir informando a fatia de cada um. Então não vai precisar se preocupar, você simplesmente vai pagar. E aí é o que você falou, o seu cliente vai receber, o seu fornecedor vai receber a menor, né? Isso vai minar um pouco os golpes? Porque tá tendo bastante agora. O pessoal é bem muito criativo, golpe, né? Eu não vou dizer que vai minar, porque o brasileiro é muito criativo. Se reinventa todo o tempo. O brasileiro é bom, né? Mas você tocou num assunto importantíssimo, que é a segurança digital. Né? Seria um outro tema aí para um outro dia, mas importante a gente aplicar na nossa empresa a segurança digital. Porque vai diminuir, porque nós vamos ter mais códigos envolvidos, mais tecnologia envolvida. Então a tendência é diminuir, mas acabar... Até que se descubra um meio de burlar. Uma forma né? de burlar isso daí. Né? Então há uma... Praticamente é estrutural mesmo. Você, tanto na compra quanto no faturamento... Você vai ter que se preocupar no recebimento também, nas cobranças, porque tem cliente, por exemplo, que não efetua o pagamento. Como que fica? Porque até então, antes, e é acho que preocupação de boa parte do empresariado, no Brasil é o seguinte, independente se você recebeu ou não, você faturou, você paga. Esse cenário muda ou não? Porque se o cara não pagou... Sensível isso, hein? Olha que pergunta maravilhosa que o Douglas fez. Né? Então você imagina que o Douglas está dizendo: eu forneci o produto, eu sou fornecedor. Forneci o produto, emiti minha nota, mandei para o meu cliente o boleto. Meu cliente ele vai entrar numa inadimplência. Não vai me pagar. E o imposto? Eu só vou recolher quando ele pagar lá na frente... A Receita Federal ela não se mistura com aspectos comerciais. Porque em algum momento, algum empresário poderia fazer um acordo com o seu cliente, dizer, atrasa esse pagamento aí, porque eu não quero pagar imposto agora, enfim. Mas não, Receita Federal ela não entra em aspectos comerciais. O imposto, a base de cálculo, a incidência é a emissão da nota. Já está devendo, você já está devendo. Se o seu cliente... efetuar o pagamento, vai cruzar com a sua conta corrente fiscal, que nós temos uma conta corrente, Douglas. Sim. No ECAC, nós temos na Receita Federal, todos nós temos uma conta corrente lá. Então, quando eu emitir a nota, tem o histórico. Quando eu emitir a minha nota, vai subir minha conta corrente lá, o imposto que eu devo. Se o meu cliente efetuar o pagamento, zerou, encerrou. Senão a Receita vai cobrar de mim.
A Receita vai cobrar de mim. Então tem que avaliar bem, hein, cara. Por isso que entra o fluxo de caixa, Douglas. Rapaz, Por isso que a gente está uma- batendo olha o pé aí, aqui no uma fluxo teia de de caixa. aranha É. Eu falo assim, ó, o empreendedor, ele é bem corajoso, né? Ou, às vezes, sem pensar mesmo, ele abre a empresa, entende? Porque quando ele começa a olhar as dificuldades que existem no percorrer do caminho... É melhor receber só e trabalhar. Ir embora. Você imagina, você vai fabricar o produto, vai comprar material primeiro para poder fabricar, gastar com o seu custo de fabricação, entregar para o teu cliente não lhe pagou, você ainda tem que pagar o Se imposto, vira, se e antes. vira, e É antes. mesmo, mas então, A sua mas como é que vai responsabilidade, a responsabilidade tributária do imposto é de quem emitiu a nota. Exato. Então, mas aí depois que vai... Como é que vai funcionar Como isso? vai Porque... fazer? Na data Né? da nota. Quando você ia receber aquilo lá, ia receber dia 15. Então, dia 15 seria o valor do imposto. Se ele não pagar, você paga. Você não tem que ir lá você e pagar. paga. Por isso que o fluxo de caixa vai ter que estar bem arredondado. Senão, nós vamos ter uma grande peneira, Douglas. Nós vamos ter uma grande peneira juntas, porque quem não está organizado, quem não assistiu o Papo de Inox hoje, não vai sobreviver. A gente vai ter que divulgar bastante esse É papo de lamentável nós. dizer isso aí, mas quem não assistiu esse programa hoje vai ter grandes dificuldades. Sobreviver ou não seria um exagero, mas vai ter grandes dificuldades de gestão, porque o que nós falamos aqui? Organização, lucro real. Vamos trabalhar como se fosse lucro real. É um tipo de organização. Vamos focar em compras. Quem compra tem que comprar certo. Tem que comprar com crédito de imposto. A gente pediu para fazer análise tributária. Então, a gente está dando algumas dicas aqui que a pessoa vai conseguir se manter bem. E os MEIs? Os MEIs, eles tendem a deixar de existir. Né? Com essa reforma toda, a gente está fazendo, a Receita Federal está fazendo uma proposta, pegando uma parte da cadeia, e os MEIs hoje, o MEI foi preparado para aquele trabalho manual, para aquele trabalho artesanal, para a pessoa que costura e faz 1, 2 ternos por mês, aquela pessoa que trabalha de casa. E aí, logicamente, o brasileiro foi distorcendo isso. Então, hoje você tem MEI, você vai Espalhado, né? Espalha, você vai numa empresa, não, eu sou O MEI. MEI é bilionário. Não, Você chega na empresa, eu não sou o MEI, mas ele vai todos os dias para a empresa, ele cumpre horário, ele recebe ordens, ele tem o tripé trabalhista, então ele é um empregado, ele não é um MEI. Né? Muita atenção aos nossos ouvintes aqui com essa história do MEI, porque o MEI está vínculo trabalhista, né? Se ele cumpriu o tripé do direito do trabalho. Mas a proposta é que haja um nivelamento, sabe, João? O que a reforma tributária está trazendo é perfil. Você é de um perfil A, você vai trabalhar com quem é do perfil A. Quando fala peneirar, é selecionar. Não é excluir do mercado. Quando falar o MEI vai deixar de existir. Tem aí um parênteses, né? A gente está nivelando o mercado, Douglas. Então, quem está aqui com a gente no Papo de Inox já está tendo uma outra mentalidade. É a pessoa que quer dar um upgrade na vida empresarial dela. Como gestor, como visionário. Ele já está sendo avisado por nós aqui o que vai vir. Olha só, isso é uma previsão de um futuro. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Nós estamos passando para ele o que tem de mais raro no mercado, que é a informação. Então, a reforma tributária vai trazer isso aí, esse nivelamento. Quem é A vai se movimentar com A. Quem é B com B, quem é C com C. É isso que vai acontecer. Então, você está organizado, você está preparado? Vou comprar só de empresas regulares. Quem são as empresas regulares? A maioria não, é a minoria. Então eu vou me relacionar aqui com empresas não regulares, que não vão me dar crédito. Você não vai ter preço. Se você não fizer a gestão do tributo, se a gente está falando de uma gestão tributária equivalente a quase 30%, como que eu vou abrir mão de... Se você tivesse uma despesa hoje de 30%, seria a maior da sua empresa. Como que você não vai dar atenção para esse item tributário dentro da gestão da sua empresa? Então, o que vai acontecer esse nivelamento? Então, com essa avaliação, eu fico pensando que vai fortalecer o médio para o grande. E o pequeno, ou ele se adequa, ou vai ser obrigado a se adequar ou vai desaparecer. Não tem como. Olha isso. Se você olha a tua empresa, entende que ela está no nível ainda pequeno. Quando a gente fala pequeno, como a gente pode atribuir uma empresa de pequeno porte, Adriano? Boa pergunta. É interessante isso daí, né? Nós temos a visão de mercado, nós temos a visão da Receita Federal. Deixa eu só tomar uma água aqui, dá licença. Pode tomar bastante água aí. É que o papo tá bom, né? Tá Você bom. esquece até de beber água, né? A grande proposta
é que o micro empresário seja aquele que fatura 20 mil, 30 mil por mês. É o microempresário. É aquele cara que saiu do MEI e foi para o microempresário. E nós temos a empresa de pequeno porte que vai a 3 milhões e 600, aí, 300 mil por mês. Está na faixa do simples. O simples, mas simples, é muito né? estranho, né? Assim, o governo determinar se eu sou pequeno, médio e grande. Mas a métrica que a gente tem no Brasil é isso. Se você pegar fora do Brasil hoje, você vai pegar uma empresa de pequeno porte e falar 10 milhões. É considerado pequeno porte. Se você falar tem uma empresa de pequeno porte fora do Brasil, o cara vai entender que você faturou 10 milhões. Aqui no Brasil você fatura 3 milhões e 600. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Mas vamos nessa régua aí, né? Só para a gente ter uma base. Então, a microempresa, aquele que fatura 20, 30 mil por mês, e o mediano ali que fatura 300 mil por mês. 300 mil tem capacidade de funcionários, colaboradores, ou não? Pode É ser por sozinho. faturamento. Pode ser sozinho. Por faturamento. Interessante isso daí, porque você tem muitas empresas hoje no ramo de tecnologia que são em 5, 10 pessoas e faturam 300 mil. E você tem empresas aí com 20, Indústrias, 30, né? 50 pessoas faturando 300 mil. Né? Às vezes o cara fatura só para pagar a folha de pagamento. É uma pena. Mas acontece muito no Brasil. E outra dica que vocês estão trazendo aqui é a gestão. O empresário ele vai ter que ser eclético agora. Ele vai ter que passear por todas as áreas da empresa dele com foco no fiscal, porque é o fiscal que vai determinar se ele vai sobreviver ou não. E é muito forte a expressão sobreviver ou não, porque quando você vai trabalhando com esses patamares, você precisa evoluir. Estrutural, pessoas, forma de pensar. Não vou fazer. Não, tem que fazer treinamento, tem que colocar os olhos na equipe. Se aqui nós já estamos falando que compras é determinante, então vamos avançar com o departamento de compras, vamos valorizar o departamento de compras. O pessoal do faturamento, imagina a sensibilidade que tem que ter o pessoal do faturamento, porque uma parte do nosso faturamento vai ser retido na fonte. Então eu como empresário, eu tenho que estar conectado com o meu faturamento. Quanto a gente tem para faturar hoje? Tantos mil. Vai vencer quando? Daqui tantos dias. Eu tenho que ir lá no meu fluxo de caixa, alimentar o meu fluxo de caixa para saber o comportamento. Não, fatura para 2 dias para mais, ou 2 para menos, ou eu me ajustar para aquele dia. Aí estou comprando. Eu vou comprar para que dia? Hoje ninguém pensa nisso. Eu vou comprar para pagar quando? Só compra. Não, de repente o meu dia 10 é um dia péssimo, é pós-folha, eu estou cheio de compromisso. Então, eu penso nisso aí, viu? Eu penso, Adriano. Penso muito. Eu te conheço. Eu sei. E vai poder cancelar a nota? Como é que vai funcionar isso daí, cancelamento de nota? Hoje já não pode. Olha que curioso. Hoje já não pode. Só se for um erro instantâneo. Aí você vai e cancela a nota. Mas hoje, como nós estamos falando aqui para o Brasil e para o mundo, né? Então não posso usar São Paulo como exemplo. Mas hoje já não pode. Então é só erro instantâneo. Eu errei aqui o preenchimento, eu vou cancelar. Agora, o caminhão já saiu da porta, esquece, já não. Mas e aí, se você fez um erro de sei lá, que você descobriu um dia depois que errou o faturamento ou errou alguma coisa? Horas, boa parte dos estados, 48 horas. Mas é um tempo mínimo, você imagina, né? Nós estamos aqui, nossas empresas estão faturando, né? Por isso a importância do pessoal de faturamento. Compras e faturamento. Vai ser complicado. Então, você falou algo que é bem importante, que o empresário ele tem que ter esse entendimento para poder transferir a sua identidade para todos os colaboradores, principalmente por toda a liderança. Então, a liderança, eu entendo que a gente está falando sobre gestão, ela tem que ser uma liderança voltada para alta performance. Então, é você conscientizar que vai ter um impacto com essas mudanças e aqueles que melhor trabalhar tanto a parte de gestão fiscal quanto a de gestão de pessoas, para que esse resultado ele possa ser alcançado com maior facilidade, porque é uma peneira, como o próprio Adriano disse, vai peneirar. E se a empresa não se perpetuar ou não permanecer, a cadeia acaba perdendo, né? Então é algo que o novo cenário que se apresenta é desafiador. Muito desafiador. Então a gente precisa entender, é importante ter esse papo, até quero agradecer todo esse conhecimento que você tem externado aqui a todos que estão acompanhando do começo ao fim. Tenho certeza que para o empresário, empreendedor, ele está vendo com outros olhos, né, a forma que ele vai se preocupar com a formação de preço.
E dentro dessa composição de formação de preço, você veio aqui e falou, olha, eu tenho aqui algumas chaves. Então, calma aí, vamos entender quais essas chaves. Queria que você explicasse o que você vai fornecer para o nosso internauta, o nosso público, que muito nos assiste e também está preocupado com esse novo cenário que se apresenta. Qual que é o avanço aí, o que a Gilioli vai proporcionar para quem nos acompanha? Isso aqui é um presente que você vai nos dar? Isso. Eu estou muito feliz pelo convite, né? Douglas eu conheço desde a juventude, comecei trabalhando para o pai do Douglas e hoje a gente tem grandes desafios aí na sua indústria. Parabéns pelo quanto você alavancou a empresa do seu pai, né? Você junto com a sua família. Perfeito. E vir aqui e não deixar uma marca com vocês também seria muito pouco da minha parte. Então, como forma de reconhecimento, e também quero fazer parte cada vez mais aqui do Papo de Inox. Eu vou disponibilizar, nós vamos disponibilizar, o Papo de Inox vai disponibilizar a todos os nossos ouvintes aqui 10 ferramentas. Reforma tributária com 10 ferramentas de implantação. Então, 10 dicas aplicáveis. Aplicáveis, não é aquela coisa que você vai olhar e não vai entender nada, não. Nós vamos disponibilizar a ferramenta e um vídeo autoexplicativo para o executivo, para o empresário começar esse desafio muito bem. E quando chegar 2027, ele vai estar super alinhado com essa proposta. Show de bola. Então, vai estar disponível lá no nosso portal. No nosso portal, no nosso canal. www.papodinox.com.br. Isso. E vamos fazer um convite para ele se tornar também o nosso colunista, ter um espaço no mais nosso do que canal. convidado. Um grande prazer. É muito conhecimento, muito agradecido, né? Para ser compartilhado. E é um conhecimento que engloba, né, Muito todos, obrigado. né? Isso Que é muito alcança, necessário. né? Né? Opa. Obrigado. Você viu, falamos dos MEIs, dos pequenos, dos grandes, Todos. dos Todos. maiores, então engloba todo mundo. E, ô Gilioli, deixa eu te falar uma coisa. Pra gente encaminhar já pro final, eu gostaria que você respondesse pra mim, olhando para aquela câmera. Claro. Mas claro que você vai falar também mais sobre você e sobre a sua contabilidade. Muito tá? obrigado. Mas pra gente encerrar um pouco ou dar um Essa vertente, encaminhamento né? desse assunto, respondendo para aquela câmera, fala pra mim, essa reforma, ela é uma ameaça ou ela é uma oportunidade? Que é a pergunta de milhões, né, Jonas? Ela é uma ameaça para quem não está preparado. É o final certo. É a linha de chegada para quem não está preparado. E é uma grande oportunidade para quem está se preparando. Então, o divisor de águas aí só vai ter 2 grupos. Só. O preparado e o não preparado. O atualizado e o não atualizado. O estruturado e o não estruturado. Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui, vocês estão oferecendo a escada para o sucesso tributário das empresas. Vocês estão trazendo esse grupo aqui para o grupo dos preparados. Então, assistir o Papo de Inox com a gente hoje. Vai acessar o portal, vai acessar as ferramentas. Não tem como dar errado. Nós estamos falando de 10 ferramentas, 10 dicas, 10 pequenos vídeos com instruções, acesso a vocês, acesso a mim. Então não tem como a pessoa chegar daqui 2 anos, 3, 5 anos e dizer eu não fui bem nesse assunto. Não tem como dizer. Se ela está neste encontro com a gente aqui, ela já faz parte dos estruturados, dos preparados. Olha o que eu aprendo também, Adriano. E eu tenho uma regra de fé, e a minha regra de fé é a Bíblia. E a Bíblia vai dizer assim, ó, tá escrito lá, ó, Oséias 6, que o povo erra por falta de conhecimento. E o que você está oferecendo aqui é algo muito rico, que é conhecimento. Então, o conhecimento vai fazer com que você não erre. Existe um dito e um provérbio que eu guardo para mim e levo para minha vida, que é a diferença entre o sábio e o inteligente. O inteligente é aquela pessoa que, de fato, você nota que ela tem um conhecimento, mas ela prefere ir lá e fazer. Então, ela aprende errando. O sábio não, ele começa a observar o inteligente e vê lá o inteligente todo esforçado, fazendo e acontecendo, acertando e errando, e o sábio está aqui só observando. Ele observa e analisa. Olha lá onde ele errou. Opa, isso eu não faço porque vai dar errado. Isso se torna uma pessoa sábia. E aqui nós estamos dando a você
a possibilidade de não ser somente inteligente e ser avaliado pelo seu grau de inteligência, mas sim por sabedoria. Analise bem, né? Olhe aonde todos podem errar, não erre, evite errar, porque o erro é muitas vezes doloroso e causa fins que a gente até se decepciona e frustra. Então, olha, aqui nós temos essa oportunidade numa mesa de aço inox, falando sobre a vida da tua empresa, cara. Acorda, vamos fazer com que as coisas aconteçam. Mas um detalhe, eu queria que o Adriano falasse um pouquinho sobre a Gilioli, onde ela está inserida, está em Guarulhos aqui. Para receber. Se um bilionário ligar e falar, Gilioli, preciso de ajuda, vai. Jonas, a gente está falando sobre bilionário, né? A Cearense veio aqui e falou, 7 bilhões. Eu falei, opa, 7 bilhões. A gente chega lá, a gente tá no caminho. Aqui nós estamos falando com o Adriano, quero entender um pouquinho quem é ele, quem é você, a sua estrutura, o que o seu time está preparado para receber de demanda, para que possa comportar toda essa... Você é um palestrante, como faz para alguém chegar em contato a você? Legal. Obrigado pela oportunidade, né, de apresentar o meu trabalho. Então, nós temos 30 anos de contabilidade em Guarulhos. Somos uma empresa que nós escolhemos a cidade de Guarulhos. Poderíamos estar em São Paulo, poderíamos estar no Alphaville, mas nós escolhemos Guarulhos para instalar nossa base. Então nós temos uma baita base, uma estrutura muito boa, muito bonita. O nosso time, a gente trabalha com um time de alta performance. Não tenho nada contra, eu sou a favor, fui professor e sou a favor de estagiários, né? Mas a gente não consegue contratar pessoas sem experiência no nosso escritório, por conta dessa a técnica do assunto. A técnica dos nossos assuntos não nos permite, por exemplo, treinar uma pessoa 2, 3 anos para chegar num patamar, num nível de excelência que a gente tanto precisa. E nós atuamos fortemente com holdings e sucessões, porque é a linha de chegada de todo o empresário. O empresário, ele desenvolve o patrimônio dele, cresce, e ele tem que criar uma outra empresa, uma outra estrutura para administrar aquele patrimônio que ele construiu ao longo da vida, para não se conectar com os riscos que ele tem da atividade atual dele. Então, essa é uma das nossas especialidades. Tudo isso que você está falando é planejamento. Planejamento. Cara. Estratégico e inteligente. Uma consultoria literal. Consultoria pura, Douglas. Então, a nossa proposta é essa, é trabalhar perto do empresário, trabalhar junto com o empresário, ombro a ombro. A gente tem uma estrutura muito confortável, onde a gente recebe os nossos clientes, os nossos amigos, e tratamos de igual para igual. É muito comum, não necessariamente eu ser o contador. Eu posso ser o consultor. Meu escritório pode ser o escritório de consultoria. Eu tenho um contador que já trabalha há muitos anos. Excelente. Nós somos a favor. Tenho um time, né? Você já tem um time interno. Não vamos mexer. Imagina, time que está ganhando, a gente não vai mexer. Mas você precisa de um plus, precisa de uma atualização, precisa participar de alguns eventos com a gente, né? A gente está à disposição para atender esse público. Hoje nós estamos, né, é um projeto meu de Adriano Gilioli, formando sucessores. Então hoje eu tenho uma linha de atuação que é formar o filho do executivo para assumir a posição estratégica dentro da empresa. O que você está me olhando? Só porque eu penso assim também? Não, é que formou aqui, né? O Douglas é o meu maior case de sucesso, né? Douglas, a Denise. Bacana. São os maiores cases. Feliz. E o meu Instagram, não sei se eu posso deixar à disposição. Por favor. Essa é a vontade. @Adriano Gilioli. Adriano Gilioli, escreve Gilioli como se ouve mesmo, Gilioli. Joga aí na tela, não consegue não? Não, depois coloca uma linha, como vocês acharem melhor aí. @Adriano Gilioli. Pode me chamar por lá, dizer que me viu aqui no Papo de Inox. A gente tem uma mentoria pública, uma vez por mês também, que quem falar que é do Papo de Inox, quiser participar, vai ser muito bem-vindo. E eu vou estar sempre à disposição de vocês e vamos estar juntos, dos colaboradores aí. Chique, né? Chique. Essa era uma palestra que eu fui. É palestrante, internacional, é de Harvard, pô. Rapaz, até minha esposa tá seguindo aqui, olha, não sabia o que tá acontecendo aí, não tô entendendo. Tem 60 mil pessoas aí, não sei. Pelo amor de Deus. Ele tá até preocupado que você é bonito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
terno que ele tá aí. Meu Deus do céu, Elegante, elegante desse pô, jeito. cara. Bem bacana. Por ser de Guarulhos, com certeza. E é advogada também. Eu me formei em Direito para ficar perto dos meus clientes nesse assunto. Eu ia para a mesa com os advogados e eu tinha muita dificuldade da linguagem, da interpretação e também da apresentação do trabalho. Você explicar para o advogado o que você precisa, o que seu cliente precisa. Então me senti na obrigação, foi obrigação mesmo. Voltei a estudar aos 40 anos de idade, fui para a faculdade, fiz 5 anos para dar essa orientação para o meu cliente, para ficar mais confortável numa mesa de reunião junto com os advogados dos meus clientes. Ou seja, além de toda a experiência na contábil, também adquiriu a experiência no jurídica, direito, jurídica. A jurídica é mais para consultoria. Uma base, né? Eu não atuo, mas Sim. é para estar junto com o meu cliente, decifrando ali tudo que os advogados falam, Afinal, interpretando. aqui no Brasil tem que ter um contador contador e um e advogado. No seu caso, já veio os dois. Tudo junto. Ah, Já vem no o cara é pacote. visionário. Já vem no pacote, já. Verdade. Tá vendo? E isso é bem interessante quando você percebe que o Adriano consegue falar de tudo com todos, né? Então eu vejo todo esse know-how de conhecimento, fico muito alegre de você vir aqui compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, porque é pouco. Quem conhece ele sabe que ele tem uma bagagem muito enorme. E tudo Obrigado. aqui gratuito, viu? É tudo gratuito. Obrigado. Agora, gratuito. Então, aproveita aí, segue até o final, segue a gente no Instagram. Assistam. E mais, né? O Adriano vai estar aqui com a gente, acredito eu, que mais vezes. com né? Sempre que certeza. convidar. Sempre que convidar. Então, vamos montar uma agenda aí. Tenho certeza que o público que está nos Vai ser assistindo um prazer. vai querer Vai novamente, ser um prazer. vai haver novas solicitações. Eles podem determinar o tema, hein? Vamos combinar na mesa aqui. De repente, o seu público. Agora, aí, seu ó, pegou a público chave. tem um tema específico. Eu gostaria de entender sobre tal assunto. Reforma tributária já estamos conversando. Sim. Isso. Planejamento tributário, enfim, os temas mais escolhidos a gente pode vir numa outra oportunidade aqui Com e certeza. explanar também. Por exemplo, importação, né? Esse Importação, cenário de geopolítica que envolve o nossa, Açinox legal. é algo interessante, porque importante. existe a presença da contabilidade, Oh. né? Não, importação e exportação, né? Porque muita gente manda. Então, por favor, não vamos entrar mais nesse Não, detalhe, vamos terminar, porque porque o senão, negócio por já tá favor, hora. o homem é ocupado, ele falou que era 1 hora só. Rapaz, ele não vai querer pagar o café pra nós. Né? Vamos lá na Gilioli. Tá vendo? Todos estão convidados com esse escritório, hein? Bacana. Um baita escritório, uma baita estrutura, né? Baita estrutura. Adriano, obrigado. Obrigado agradeço. mais uma vez pelo convite aceito de forma tão singela, né? Distribuir, né? Porque foi praticamente uma distribuição de conhecimento aqui para nós e para todo o nosso público. E sempre que quiser, estarão as portas abertas aqui do Papo de Inox. Muito obrigado. Suas considerações finais? Agradecer a Deus e a todos vocês por essa oportunidade, esse privilégio de fazer parte desta mesa. Essa mesa é uma mesa que tem história. Tem. Essa mesa tem história, né, Douglas? Então, Bastante. é uma mesa de respeito, uma mesa que tem história. E a gente se conhece. A gente conhece a evolução um do outro. E a gente sabe que foi muito trabalho, dedicação e muita estratégia. Muita conversa, muita planilha. Muitas reuniões, hein? Muitas reuniões. E o Douglas era jovenzinho, né? Tava lá na empresa com o pai já. A Denise também super jovem. Então é um prazer. Para mim é um presente estar com vocês aqui. Muito obrigado. Eu agradeço e o convite vai se externar, né? E a todos que nos acompanharam também, tenho certeza que ficaram enriquecidos de tanto conhecimento que vai ser fundamental aí para suas tomadas de decisões. Compartilha, segue a gente. Eu tô até com vontade de chorar, porque quando a gente se conecta tão bem com alguém que faz parte da nossa trajetória, a gente fica feliz de dividir nosso sucesso, nossas alegrias, nossas frustrações, nossos grandes desafios, que eu tive alguns aí na vida, como esse que você acompanha aqui, algumas marcas aí. Ele falou que chorou, hein? Foi, verdade. Pra mim, o áudio tá aqui até hoje, hein? Um áudio de desespero. Eu tive um edema cerebral, um traumatismo craniano e tô aqui falando de Açinox. Glória a Deus. Tudo em busca de trazer e acreditar nesse sonho de empreender no Brasil, e esses são os grandes desafios. Acompanhe a gente, conheça um pouco mais da nossa trajetória, que está em franco crescimento. A todos que nos apoiam, né? Seja patrocinadores que aqui estão, que acreditam no que a gente está escrevendo.
E é só o começo, não é não, Jonathan? Com certeza, e eu tô na rabeira aí, viu? Não vou Bora. ficar pra trás, não. Esse camarada aqui é um braço direito. Que Deus abençoe a todos e bora para o próximo episódio. Obrigado. Até a próxima. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!